Nós estamos votando o projeto da Lei de Migração. É um projeto totalmente anacrônico, totalmente fora da realidade e do momento que nós estamos vivendo. Hoje, todos os países estão fortalecendo as suas autoridades policiais de fronteira. Todos os países hoje estão buscando uma condição de segurança. É lógico que, até pelo espírito do povo brasileiro, nós somos de uma formação e de uma índole extremamente receptivo, de poder cada vez mais abraçar com o sentimento que é do povo brasileiro, das pessoas que realmente necessitam de um gesto humanitário. O brasileiro nunca negou esse braço estendido e essa solidariedade. Agora, nós não podemos confundir gestos de humildade, de solidariedade, de amor ao próximo, com escancarar as fronteiras brasileiras, com retirar todas as prerrogativas das polícias de fronteira. A partir de agora, como é que o cidadão, como autoridade policial, vai conseguir amanhã impedir a entrada de um cidadão que não cumpre aquelas exigências mínimas? Olha, não pode, porque mesmo não cumprindo as exigências, a lei que está sendo proposta, ela prevê que ele precisa de ser apresentado uma fundamentação mediante o ato. Ou seja, você, ao negar a entrada de um cidadão no Brasil, em que a polícia identifica que ele está ali sendo investigado pela Interpol, ou que ele está fazendo parte de uma operação terrorista, você só pode mandá-lo embora se você escrever: olha, você não pode ficar aqui porque você está sendo procurado pela Interpol. Olha, a investigação está sendo feita. Como é que a autoridade policial vai impedir o cidadão mediante ato fundamentado? Quer dizer, o policial é obrigado a dizer o porquê do impedimento do cidadão para que ele não entre no país. Outro ponto, o artigo 1º, parágrafo 2º. São plenamente garantidos os direitos originários dos povos indígenas e das populações tradicionais, em especial o direito à livre circulação em terras tradicionalmente ocupadas. Perfeito. A Constituição já se ocupa disso. Não tem dificuldade nenhuma. Agora, de repente, nós estamos legislando sobre outros países. Nós vamos legislar na Venezuela, na Bolívia. No caso da Bolívia, por exemplo, quando entraram vários bolivianos que vieram aqui para a marcha em apoio à presidente Dilma, ex-presidente Dilma, se nós tivéssemos essa lei aprovada, demoraria 60 dias para eles poderem ser deportados. Com essa lei vigente aqui, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, julgado e condenado pelas autoridades francesas pela vinculação dele com a Al-Qaeda, ele teria todas as garantias para poder também exigir que fosse mediante um ato fundamentado, um prazo de 60 dias, para que aí pudesse fazer a extradição dele. Ora, é totalmente incompatível
dizer gesto humanitário, tá certo? Com a abertura e o descredenciamento completo das autoridades. Então seria melhor se dissesse, olha, a partir de hoje, toda a polícia de fronteira, ela está impedida de identificar quem quer que seja no Brasil. Porque o cidadão diz, oh, eu sou indígena. Qual é a avaliação de você dizer se ele é indígena ou não? Não, mas eu sou de uma população tradicional. Como é que o policial vai dizer se ele é ou não de uma população tradicional? Nós recebemos o general Flores, Vilas Boas, que fez um relato na Comissão de Relações Exteriores, e mostrando que o Brasil não é rota. O Brasil é o maior consumidor de crack no mundo. São mais de 1.200.000 jovens dependentes de crack. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína. Todas essas facções da Venezuela, da Colômbia, do Paraguai, tá certo? Como também até do México, e dizia ele, palavras do general Vilas Boas, são os mais violentos, são os temidos, estão invadindo o Brasil com essa facilidade que tem nas fronteiras. Quer dizer, esta lei, ela é totalmente anacrônica. Quando nós escutamos aqui, olha, nós temos que orçamentariamente dar condições para fiscalizar nossas fronteiras. Mas como? O cidadão chega lá, eu sou de uma população tradicional. Eu sou indígena. Esteja ele com todo o descumprimento das normas legais. Tem 60 dias de prazo para poder transitar no Brasil, para só depois ser deportado. Mas, para concluir, senhor presidente, eu acho que tem um ponto extremamente grave. Foi até acrescido na Câmara dos Deputados e foi retirado do Senado Federal. É o artigo 48, parágrafo 6º, que a Câmara incluiu, dizendo, olha, o prazo de 60 dias, ele está previsto, mas ele poderá ser reduzido nos casos em que enquadrem no inciso 9º do artigo 45. O que diz o artigo 9º? Tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal, mediante ato fundamentado de órgão competente do Poder Executivo. Até isso foi tirado. Até essa condição aqui de dar celeridade ao processo foi retirado, comprometendo 100% a soberania brasileira. Quer dizer, a partir daí, tudo passa a ser agora exigido dentro daquilo que se chama mediante ato fundamentado. Eu vou dizer mais, senhor presidente. Tem um ponto também que é muito importante. O artigo 47, parágrafo 4º. Concordamos 100% com os termos do artigo no caput. Agora, o parágrafo 4º traz algo interessante. Ou seja, citando as condições que merecem serem acolhidas com todo aquilo que é o espírito do nosso brasileiro. Mas aí eles acrescentam, ou a quem necessite de acolhimento humanitário. Eu dizia, qual é o parâmetro para definir e avaliar o que é o acolhimento humanitário? É a polícia que tem o poder de analisar e de investigar? Ou são 60 dias no Brasil, colocando em risco todo o que está acontecendo no mundo, onde qualquer cidadão, seja ele um traficante, seja ele um terrorista, seja ele também um cidadão de bem, esse cidadão precisa ser identificado. Como os outros dois, precisam de ser retidos e extraditados imediatamente.
Mas não, nessa condição, como estava aqui o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adelaine Richert, julgado, estava lá na Universidade Federal como professor de Física. Se a lei já tivesse sido sancionada, a Polícia Federal não podia extraditá-lo. Então, aonde é que está o avanço dessa lei no momento em que o Brasil escancara as suas fronteiras? Um país que tem uma extensão enorme de fronteiras secas, que nós chamamos, onde hoje a nossa dificuldade, onde o governo anterior havia adquirido até aviões para poder monitorar as fronteiras brasileiras, e de repente chega aqui e o cidadão está lá entrando no Brasil e ele é reconhecido como traficante, é reconhecido por vinculações a todas essas estruturas terroristas do mundo e é recepcionado no Brasil com um prazo de 60 dias. Para concluir, senador. Para concluir. E para que a gente possa, aí sim, identificar o que seja o ato fundamentado para que esse cidadão possa ser extraditado. Senhor presidente, é ato de soberania. O Brasil não pode renunciar à sua soberania. É inadmissível, no momento em que nós estamos vivendo, que o Brasil vai escancarar ainda mais e criar um constrangimento e uma incapacidade total de ação das polícias de fronteira. Então, a partir de hoje, vai ser policial de fronteira para quê? Eu vou chegar lá, eu sou índio. Aí como é que é feito? Tem que ter o DNA para saber se é índio. Para concluir, presidente, veja bem o quanto é subjetivo. Eu faço parte de populações tradicionais. O que é isso? Qual é a subjetividade de populações tradicionais? Quer dizer, aí o trânsito é livre. Aí eu posso passar para a Venezuela, para a Colômbia, para a Bolívia. Como eu disse, como eles entraram no Brasil para vir aqui apoiar a marcha do PT. Essa situação, isso é aceitável? Então, essa lei de imigração realmente precisava de ser escrito para o Brasil de 2017, para a realidade mundial, para aquilo que hoje a dificuldade chegou a ser tamanha que o fator determinante hoje de fazer com que o Reino Unido saísse exatamente da Comunidade Econômica Europeia não foi por assunto econômico, não. Foi por assunto de segurança interna. O Brasil, quando abre a fronteira, indiscriminadamente, acreditando que todos que vêm por questões humanitárias, não é assim. Nós saberemos identificar os que precisam exatamente, e a polícia de fronteira e a polícia alfandegária saberá identificar aqueles que merecem ser recebidos e que estão sendo perseguidos, tá certo? Que estão sendo utilizados no Brasil, como foram os mais médicos cubanos, usados sim, num processo que todos nós sabíamos que usava mais para um projeto político eleitoral do que muito mais para poder atender às necessidades de saúde do país. Essas pessoas, sim, mereciam um atendimento humanitário. A elas devia ter uma proteção da legislação e que nós, naquela hora, não tínhamos nenhuma ação defendendo os direitos trabalhistas, os contratos com dignidade, a condição de ir e vir das pessoas. Diferente daqueles que estão trazendo cada vez mais a droga no país, cada vez mais colocando em risco a população brasileira, se nós não fizermos essa triagem necessária, que é a especialidade da polícia de fronteira, das alfândegas e de tudo aquilo que nós temos que priorizar. Como tal, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Realmente, o melhor seria
aquilo que, infelizmente, nós não temos aqui um quórum, nós não temos aqui uma maioria capaz, que seria de derrotar o projeto na totalidade e reescrever. Como tal, apresentei uma emenda destacando pontos que são pontos conexos do projeto, pela limitação que nós temos de apenas que possa atender esses pontos que são mais graves, que são mais comprometedores, que colocam realmente em risco a nossa segurança e a soberania brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.